Que a paz de Jesus esteja em nossos corações nessa pregação de hoje, Sexta-feira Santa. Aqui são 8 horas. Vamos pregar sobre Sexta-feira da Paixão de Jesus. Recordamos o Calvário de Jesus até a crucificação. Jesus condenado à morte por crucificação. A morte de Jesus na cruz e a transformação de todos nós. Jesus morreu perdoando seus algozes e só pregou amor. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a pregação de hoje. Vamos pregar para que recordamos com alegria Jesus ter nos remido do pecado, mas com tristeza por ter morrido na cruz por nós, o sacrifício de Jesus, nosso ente querido. Amém? Amados e amadas, nesse momento, servos do Senhor, Igreja Novo Reino de Deus, os 4 cantos da terra que será levada a palavra, denominado nesse momento todos os irmãos e irmãs, a fé em Cristo, amados e amadas. Amados e amadas, vamos iniciar essa pregação com uma oração, lembrando o sacrifício da cruz de Jesus. Já estamos perto da Páscoa, hoje é Sexta-feira Santa, data tão importante para nós cristãos, onde o nosso Salvador morreu por nós na cruz, nos libertando das amarras do pecado. Hoje, nesse momento, unidos, irmanados com amados e amadas, família, Igreja Novo Reino de Deus, vamos orar para que a gente nunca se esqueça daquilo que o nosso Salvador fez por nós na cruz, entregando sua vida para todo aquele que nele crê e tem a vida eterna. Quero deixar especialmente uma passagem para cada um de vocês. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, verso 25 e 26. Lembrando então, amados e amadas, peço que se dê as mãos e vamos orar de mãos dadas, olhando para o alto. Amado Deus, graça te dou por entregar o seu Filho único, por morrer na cruz por nós, por mim, por nós. Eu te agradeço, pois teve misericórdia de mim, mesmo com minhas falhas e pecado de todos nós. Nós agradecemos pelo seu infinito amor e sacrifício na cruz. O Senhor concedeu a graça imerecida a nós, ao nos dar o melhor presente que poderíamos receber, a salvação. Pai, obrigado por hoje ter livre acesso até vós, por poder agora estar conversando diretamente contigo, Pai. Oramos para que não só hoje, mas que todos os dias da nossa vida, nós nos lembramos do maior ato de amor da humanidade, que foi Jesus, se entregou por nós na cruz, lavando o nosso corpo do pecado e morreu por mim, por você. Obrigado, Jesus. Nós agradecemos, muito obrigado. Oramos para que cada dia mais as crianças no mundo, aqueles que não ouvem a palavra, os pobres, os famintos, as guerras, as tragédias, pessoas que veio conhecer a mensagem da cruz, e assim como nós, experimentaram o quão maravilhoso é ser filho de Deus, onde encontramos liberdade, amor, carinho e cuidado. Senhor Pai, que a glória desse dia esteja daquilo que vem do alto, e não essas coisas mundanas do mundo, as seduções, as tentações, os prazeres da carne, com chocolates, coelhos de Páscoa,
Sim, não lembrarmos da festa, das comidas e bebes, mas lembrarmos indelevelmente, com lágrimas nos olhos, pelo nosso irmão que deu a vida por mim e por você. Que a nossa vida seja um vaso de bênção para que mais pessoas conheçam o seu amor. Meu Pai, meu Deus, Teu é o poder e a glória e a honra para sempre. E em nome de Jesus nós oramos agora no início dessa pregação e pedimos e agradecemos que as nossas palavras chegam até vós numa cesta de rosas, com pétalas e perfume de uma rosa suave, de acordo com o sopro da brisa, seja levado até vós, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, contemplamos o que ouvimos que o Senhor, na sua morte, deseja dizer a mim e a você. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jó, capítulo 18, verso 30. Com a celebração da paixão do Senhor, no dia em que Cristo, o nosso Cordeiro, foi imolado, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, os cristãos celebram o mistério da cruz gloriosa daquele que derramou seu sangue, instituiu o ministério da Páscoa. A igreja recorda o seu nascimento, os cristãos, sabendo que assim como Eva nasceu ao lado de Adão, a igreja nasce ao lado aberto de Cristo na cruz. Sim. Deste modo, compreendemos que a igreja nasce silenciosa, prostrada, ajoelhada, em oração, anunciando a paixão do Senhor, que morreu por nós na cruz, intercedendo pela salvação do mundo inteiro. E a cruz de Jesus que representa o nosso Salvador. Hebreus capítulo 4, verso 14, carta aos Hebreus, proclama que Jesus Cristo, pela sua obediência, confiança, pelas suas súplicas, sofrimentos, orações, tornou-se o sumo sacerdote. Sofrimento e orações tornou-se o sumo sacerdote definitivo. O profeta Isaías, na primeira leitura, Isaías capítulo 5, 52, verso 13, 15 e 53, verso 1 e 12, ao narrar o sofrimento do servo de Deus, que prefigura a missão do Messias, revela-nos esse oráculo que Jesus foi para a cruz como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não abriu a boca, não disse nada. Isaías capítulo 53, verso 7, mas o Senhor nos ofereceu as suas últimas palavras, já pregado lá na cruz. A igreja aguardou essas 7 palavras com profundo respeito e devoção. São 7 expressões com profundo sentimento, ditas por Jesus, expressões lá na cruz. Nessas expressões revelado quem é Jesus e qual era a sua missão, pois expressa suas maiores preocupações. Vamos refletir quais serão as nossas preocupações e recomendação no momento da nossa entrega final a Deus. Pai, perdoai-lhe, pois não sabe o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Essas são as 7 palavras. Jesus sempre nos revelou o perdão do Pai. Nos encontros com os pecadores, Ele revelou a misericórdia redentora de Deus. Jó capítulo 8, verso 11. E lá na cruz, Jesus mostrou que é possível viver a maior exigência da fé cristã, o perdão incondicional a todos. O perdão revela a dignidade, a humanidade no coração de quem perdoou e sendo oferecida a quem feriu.
Na vida cotidiana, quando nos decepcionarem, nos decepcionamos, nos traírem, nos abandonarem, nos humilharem, nos caluniarem, contemplamos o Senhor dilacerado na cruz, dizendo: Pai, perdoai-lhe. Esses que fazem calúnia, humilhação, estão pregando novamente. Prego na mão de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas capítulo 23, verso 43. Jesus morre entre dois ladrões. Ali ele é o único inocente e justo. Todavia não assume o papel de coordenador, de condenador, mas oferece uma nova chance de salvação. Jesus revela uma promessa que muitos precisam ouvir, sobretudo aqueles que sofrem carregando pesadas cruzes, injustas às vezes, e vivem vidas devastadas pela dor, pela solidão, pela dúvida, humilhação, injustiçado. Pessoas que ficam 35, 40 anos presos, sendo inocentes. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jó capítulo 19, verso 26. O sim dado por Maria, sua mãe, no momento da encarnação, repercute até a cruz. Sua resposta a acompanhou durante toda a vida. Jesus crucificado e desprovido de tudo, nos oferece um tesouro. Entrega-nos a sua mãe, para que seja a nossa presença, a sua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Aqui a gente contempla todo o aniquilamento do Senhor. É aquilo que Paulo afirma quando diz: aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Filipenses capítulo 2, verso 8. Jesus sofreu todo o aniquilamento moral, psicológico, afetivo, físico, espiritual, pois ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, verso 5, como eu já disse. Ainda isso, há pessoas que pregam a mão de Jesus todos os dias pelos pecados. Tenho saúde, Jó capítulo 19, verso 28. Jesus tinha sede de muitas coisas, sede de fazer a vontade de seu Pai, de anunciar o reino da glória, de defender a vida, de servir, etc. Os santos afirmam que na cruz, a sede que Jesus revela é na verdade a sede de Deus, de salvar todos nós. Deus, de quem tudo provém, torna-se indigente e na cruz suplica algo especial, essencial para a sobrevivência humana: água. Hoje, muitos pelos quais ele derramou o seu sangue precioso continuam vivendo no pecado, como eu disse, pregando todo dia a mão de Jesus. Sim, vivendo afastado do amor dele. Ele te ama, ele ama o ímpio, ele ama o correto, ele odeia o pecado. Quando nem sequer oram um minuto a Jesus. Quantos hoje, na Sexta-feira Santa, não lembro daquele que salvou a vida dele? Não pede perdão dos seus pecados hoje em dia? Hoje é o dia que devemos refletir, pedir perdão dos pecados a Jesus e, se possível, aqueles que têm saúde, não com saúde debilitada, jejuar, não comer carne. Enfim, alguns vivem como se Deus não existisse, como se Jesus não tivesse sido sacrificado por ele. Tudo está consumado. Jó capítulo 19, verso 30. Cristo proclama com pouca força que lhe restam ainda para o universo, que a dívida imposta pelo pecado está paga. Mesmo que os olhos humanos da sua morte pareçam um fracasso total na cruz, tudo é pago e consumado. Nela o Senhor mergulha nas trevas do sofrimento humano e ali revela a presença de Deus compassivo,
com clemente e misericordioso. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Salmos 86, verso 15. Do alto da cruz, Jesus manifesta a consciência de que não viveu em vão. Sua vida frutuosa, consumada com amor, no amor e pelo amor, torna sua morte fecunda, a ponto de fazer surgir a vida em abundância. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, verso 46. Só quem vive intensamente a vida doada pode acolher a própria morte em paz, com paz, confiança, serenidade e abandono nos braços do Pai. Deus, nosso Pai. Jesus morre como viveu, totalmente entregue na confiança ao Pai. Ele que foi as mãos do Pai atuando no mundo, sendo ser humano, agora se entrega aos seus divinos braços. Jesus que viveu em divina comunhão com o Pai, no momento de intenso desespero, quando deveria abandonar a confiança por se sentir infinitivamente desamparado, oferece todo o ser para ser acolhido pelo Pai. Nossos filhos, às vezes, são rebeldes, não obedecem, mas Ele obedeceu e sacrificou por todos nós. Essas palavras proferidas por Jesus nos levam a fixar os olhos na sua cruz, dispostos a lembrar que só podemos crer neles se estivermos dispostos a enxergar todos nós, os seres humanos que sofrem por causa do pecado no mundo em todas as épocas. O que contemplamos na cruz, a expressão da plena compaixão e comunhão de Deus com nós sofredores, ela aponta para aquele que foi plena e permanentemente fiel ao Pai e ao seu reino. A partir da cruz de Jesus descobrimos o sentido da nossa existência. Sim, a nossa existência, porque Jesus morreu por cada um de nós. 4 coisas que Jesus fez na sexta-feira da paixão, no pior dia da sua vida. Primeiro, chamou Deus de Pai, claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele começou no Getsemane, terminou na cruz do Calvário, o pior dia da sua vida como ser humano. No Getsemane, quando ele viu que iria ser traído, ele disse em Mateus capítulo 26, verso 39, para que, se possível, passe de mim esse cálice. Em Lucas capítulo 23, verso 46, já na cruz ele diz: Pai, nas mãos entrego o meu espírito. Liberou perdão e dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Lucas capítulo 23, verso 34. Assim como Jesus liberou o perdão, nós devemos liberar o perdão a todos que nos ofendem, para que Jesus também, Deus Pai, nos perdoe. Ganhou umas almas e disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na sua morte, ele pregou amor. Lucas capítulo 23, verso 43. Devemos ganhar almas para o reino de Deus Pai. Podemos fazer isso através do evangelismo, como estou pregando ao mundo, a vocês, seja em casa, na rua, na escola, qualquer local, no emprego, na roda de amigos. Não tenha vergonha, pregue a palavra. Ele se esqueceu da sua dor e se preocupou com o bem-estar das pessoas, pedindo que João cuidasse de Maria, sua mãe. Todos nós enfrentamos nessa sexta-feira da paixão hoje, recordando aquele dia que, se pudéssemos, riscaríamos da nossa história. Nesse dia, o choro se torna o gemido, as lágrimas parecem que não secam, as minhas estão querendo cair, minha voz está embargada, já as lágrimas caem, e ninguém pode nos ajudar assim como fez Jesus.
essas 4 coisas e garantiu a todos nós a Páscoa, a recordar da sua morte, com amor, com oração, com jejum, não só com presentes, chocolates, que nós possamos fazer a nossa Páscoa e daqueles que precisam, as crianças abandonadas no mundo. O sentido da condenação e morte de Jesus. O projeto de Jesus se completa na sua morte, sinal de amor até o fim, como eu já disse. Mesmo na sua morte, ele demonstrou amor no ladrão que pediu. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo diante da dor extrema, Jesus não se desvia dos desígnios do reino de Deus, seu Pai. Ele assume a cruz com liberdade e revela o seu amor incondicional por nós. Pelo seu sangue é selada a nova aliança e são desmascaradas as artimanhas da mentira e do poder opressor que se põe ao reino de Deus. A cruz, que significa a destruição, torna-se reconstrução da condição humana. Para compreender o tema da amplitude e a sua amplitude, a condenação e morte de Jesus, é preciso ter diante dos olhos alguns aspectos que por ora se pode denominar introdutórios, os quais nessa palavra não tem sentido de ser preliminar, mas antes, exigência para a compreensão mais abrangente das razões da condenação e morte de Jesus. Jesus é um dom gratuito do Pai. Sendo de condição divina, Jesus fez-se totalmente humano, esvaziou-se da condição divina para viver conosco. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. Deus revela-se como Deus muito humano. Nada do que é humano é diferente de Deus. A grande revelação de Deus é a humanidade de seus filhos. A humanidade de Jesus marca definitivamente a abertura e o acesso da vida de Deus. Agora, o encontro com Deus se dá não necessariamente na igreja, mas em Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembre-se, todas as religiões que adoram, veneram, cultuam imagens, santos, quero aqui deixar o recado para essas. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é São Pedro, São Paulo, São não sei o que, Santa não sei o que, Santa não sei o que, Nossa Senhora não sei do que. Não! Diz Jesus, João capítulo 14, verso 6. Deus se faz carne e vem habitar entre nós. Jesus Cristo se faz humano e servidor, manifestação da graça de Deus. O Pai vem ao encontro da humanidade pelo seu Filho e convoca todos para o seguimento de seu Filho Jesus Cristo, a partir da concretização do reino de Deus, por meio de sua pessoa e de seu testemunho. Jesus é a irrupção do reino de Deus em palavras, ações, nas dimensões do dom e tarefa, na perspectiva do já e o ainda não. O presente inaugura a plenitude da salvação futura, e o futuro penetra e esclarece o presente como tempo de decisão para alcançar por meio da libertação dos males que oprimem você, eu, os seres humanos. Jesus vem em nome do Pai, o Deus Pai, para fazer a vontade dele. Em Jesus Cristo se dá a irrupção do reino de Deus. É o divino que invade a história. Jesus não prega a si mesmo, mas algo distinto de si mesmo. O reino de Deus. Jesus foi fiel, servidor do reino. Ele é o servo de Deus, filho de Deus, servo de Deus. Toda a sua vida deve ser compreendida à luz do reino. E esse, por sua vez, só pode ser compreendido à luz da entrega total de Jesus. Em Jesus, portanto, se revela um Deus descentralizado, ou seja, tem-se a manifestação do Deus que vive para fora, isto é, totalmente para o outro, o próximo. Jesus apresenta-se
como radicalmente livre das leis opressoras da época e aponta para o caminho da liberdade, tendo o reino de Deus como centro de sua pregação e de sua vida. Compreendê-lo a partir da totalidade de sua pregação é o ponto-chave da compreensão de toda a vida do Filho de Deus, dando sentido à missão histórica de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, e concretizando-a. Ele assume na força do presente, na força e presença do Espírito Santo, a radicalidade da pregação do reino de Deus, pois ele não veio pregar a si mesmo, mas ao reino do Pai, sendo-lhe dado pelo Espírito Santo energia e autoridade na sua pregação. No entanto, a sua autoridade não está de acordo com os moldes das autoridades humanas da época, pois gera conflitos não somente com seus inimigos e adversários, mas também com seus conterrâneos. Vocês sabem muito bem, amados e amadas, cristãos de bem, que pregar a palavra, você é considerado uma chacota, quadrado. Se a presença do Espírito Santo faz Jesus ser fiel ao reino, então para reconhecer Jesus é preciso fazer a experiência que ele fez e faz do Espírito Santo, pois nele o Espírito Santo desceu, permaneceu, habitou, repousou em plenitude e encontra-se à vontade como se estivesse em sua própria casa. Jesus foi fiel à sua opção pelo reino até o fim. Em Jesus Cristo, Deus se revela plenamente. Assim não se pode compreender Jesus sem a perspectiva do reino de Deus, nem o reino de Deus sem Jesus Cristo. O reino de Deus revela não só a pessoa de Jesus, que é a personificação do reino, mas revela também Jesus, a face de Deus. O Deus de Jesus Cristo é o Deus do reino. O projeto de vida de Jesus é o anúncio do reino, dom de Deus que veio ao nosso encontro, porque somos pecadores imperfeitos. O tempo já se cumpriu, e o reino de Deus está próximo. Convertam-se, acreditem na boa notícia. Mateus capítulo 1, verso 15. Jesus resgata a linha mestre dos profetas, estabelece o núcleo em torno da justiça e da vida. O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Jesus atua como servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. Ele testemunha e proclama com fidelidade o reino. Mostra-se presente por meio de sinais, prodígios, milagres. Sim, Jesus é o nosso irmão amado, que deu a vida por cada um de nós. Porque Jesus morreu na cruz. E quem provocou a sua morte? Pede para alguém que está ao teu lado direito, seu irmão, sua irmã, por que Jesus morreu na cruz? Viu o que ele te responde? E eu vou explicar. E quem provocou a sua morte? Eu vou te explicar. O que causou a morte do amado Filho de Deus da cruz? Foram o quê? Em filhos, o quê? Nossos pecados. Sem delongas, eu vou apresentar a vocês 3 motivos para a morte de Jesus. Primeiro, Jesus morreu em cumprimento à profecia bíblica. Quando Pedro tentou livrar Cristo de seus perseguidores, esse o repreendeu. Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Mateus capítulo 26, verso 54. Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda não compreendiam a necessidade da morte de Cristo. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem a Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 45. Há na Bíblia 2 blocos de profecias referentes ao Messias, Jesus.
Um apresenta a sua vinda em glória e majestade e o outro a sua humilhação e morte. Cronologicamente, primeiro vem a cruz e depois a glória. Lucas capítulo 24, verso 25 e 27. Portanto, focalizaremos as profecias sobre o seu sacrifício. Algumas foram dadas em símbolo, como o ritual de sacrifício hebraico, que visava dramatizar e ensinar o plano da salvação. Elas são melhores denominadas como tipologia. Alguns desses textos, Gênesis capítulo 4, verso 4, Êxodo capítulo 29, verso 38 e 42, Levítico capítulo 4, verso 1 e 35. Agora observe essa relação tipológica. Ora, todos os pastores se apresentam dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus Pai, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus capítulo 10, verso 11 e 13. As profecias clássicas também falam da morte expiatória de Jesus Cristo, Isaías capítulo 53, verso 1 e 8. E de outros aspectos relacionados, por exemplo, nenhum osso seria quebrado, Êxodo capítulo 12, verso 46, lançariam sobre suas roupas, Salmo 22, verso 18, seus assassinos veriam aquele a quem traspassaram, Zacarias capítulo 12, verso 10. Jesus morreu para expulsar o adversário, chamado Satanás. Para esse paradoxo, como poderia Cristo pregado na cruz expulsar o adversário, chamado diabo? A Bíblia fala de duas expulsões do diabo, a física e a moral. A primeira ocorreu quando ele foi expulso do céu, Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9. A segunda aconteceu na cruz, João capítulo 12, verso 32. Jesus veio para reivindicar o caráter de Deus, João capítulo 17, verso 25 e 26. E destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Ao ser levantado na cruz, Cristo atraiu todos para Deus. João capítulo 12, verso 32. Como instigador da morte do Filho de Deus. João capítulo 8, verso 44. O diabo foi desmascarado, antipatizado e desacreditado perante o expectante universo. Jesus morreu porque necessitávamos de um Salvador e substituto. Amados e amadas, por meio de um homem a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Tendo em conta que o pecado é transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, verso 4. E que todas as pessoas que pecaram, Romanos capítulo 3, verso 23, todos deveríamos perecer eternamente, a fim de extinguir-se a maldição do pecado. Entretanto, há uma boa notícia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 6, verso 23. Deus revelou que o amor inigualável, incomensurável, inexplicável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Como a lei transgredida era divina, somente alguém igual a Deus podia salvar-nos. Essa pessoa era o Filho divino, Jesus Cristo. Só nele há salvação. Atos capítulo 4, verso 12. Entende agora porque Jesus tinha que morrer? Amados e amadas, filhinhos, ele tomou o nosso lugar, experimentando a separação do Pai. Mateus capítulo 27, verso 46. E o horror da nossa condenação. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas por que Jesus
causou a morte. Mas por que causou a morte de Jesus? 3 vontades causaram isso. Primeiro, a sua própria vontade de salvar-nos. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João capítulo 10, versos 17 e 18. Jesus não foi forçado a morrer por nossos pecados. Foi uma decisão voluntária, motivada pelo amor que Ele tem por nós. Assim também pela vontade e amor que tem pelo seu Pai Deus. Cristo bebeu o amargo cálice, levando em si os pecados e sofrendo a pena que nos cabia pagar. Mateus capítulo 26, verso 42. Jesus também padeceu por causa da vontade dos homens perversos que o condenaram. Porque de fato, nessa cidade se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Atos capítulo 4, verso 27. Entretanto, a morte do Salvador não foi primariamente causada pela perversa vontade deles, pois eles fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Atos capítulo 4, verso 28. Note, amados e amadas, contudo que Deus predeterminou acontecimento, não pessoas. A profecia não anula a liberdade nem a responsabilidade humana. Aquelas pessoas escolheram fazer o que fizeram e são responsáveis diante de Deus pelos seus atos iníquos. Sobretudo o que causou a morte do amado Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz, foi os nossos pecados. Os executores ímpios executaram a obra, a profecia. Amados e amadas, você só tem 2 opções: vida eterna ou morte eterna, salvação ou condenação, aceitar Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor, ou sem Ele enfrentar o juízo e a perdição. Tome agora a sua decisão certa, amados e amadas, a decisão certa para a sua vida, renunciando os prazeres da carne, os prazeres do mundo, as tentações, a luxúria, a ambição. A vida é curta, passa rápido. Portanto, a vocês que idolatram o dinheiro, idolatram a riqueza, idolatram o poder, idolatram, tudo passa, é passageiro. O dia que você suspirar no leito de morte, não vai levar nada. Só vai levar o castigo para aquele infiel e levará a glória de Deus, ver Jesus lá, que Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas e está te esperando lá. Portanto, renuncie todas as tuas idolatrias, os pecados, que são os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Você é o templo do Espírito Santo. Não entregue a tua casa para qualquer pecado, porque o Espírito Santo chora, geme, porque você é filho dele. Um pai jamais abandona seu filho, jamais deixa seu filho para trás. Sabe por quê? Seu pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, deu seu único filho para salvar você do pecado. E hoje, você ainda tem a petulância, alguns, os iníquos, os ímpios, de pregar mais uma vez as mãos ensanguentadas de Jesus, que jorra sangue para salvar a alma daqueles que pecam. Ele morreu, viveu por amor e deixou o mandamento a nós no Novo Testamento, que é o segundo: amar o próximo como a ti mesmo. Ou senão ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a resposta que ele deixou para aqueles que o assassinaram, aqueles que assassinam diariamente. Como?
pecando. Pessoas que entregam o seu corpo para usarem os pecados, entregam gratuitamente o seu corpo, o seu espírito, e o seu Pai lá nos céus chora, chora. Jesus chora. Sabe por quê? Porque você não deu valor ao seu sacrifício lá na cruz. E mais uma vez você pegou a lança, espetou o seu lado direito, onde jorou o sangue que derramou por você, com os seus pecados, com a sua morte eterna. Pense, repense, em nome da morte de Jesus, que morreu na cruz por nós, por mim, por você. Amém. Vamos seguir no segundo vídeo, continuando a pregação. Amém?